O incrível segredo que fez minha filha gritar ao abrir meu presente para o bebê. O sol já estava se pondo quando Ana e Clara entraram em casa depois de um longo dia. As ruas do subúrbio de São Paulo ainda vibravam com o movimento frenético de carros e pessoas, mas ali, naquele lar modesto, havia algo especial no ar. Hoje, algo mágico estava prestes a acontecer. Ana olhava para sua pequena, suas bochechas rosadas e olhos brilhantes, e sentia um amor tão intenso que seu coração quase explodia. O primeiro aniversário do seu filho estava chegando e ela estava pronta para fazer deste dia um momento inesquecível. Clara, com seus 6 anos, sempre tão cheia de ideias e sonhos, perguntou em sua voz pura e inocente: "Mamãe, vamos ter bolo na festa?" Ana sorriu, mesmo sabendo que as contas estavam apertadas. "Claro, meu amor, vamos fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate bem gostoso, só nós duas." Enquanto falavam sobre a festa, Ana estava apenas um passo à frente, lutando para guardar cada centavo que podia. À noite, quando Clara adormeceu, Ana se dedicava a costurar seus sonhos. A luz da mesa iluminava seu rosto cansado, mas determinado. Nas horas silenciosas, Ana lembrava do peso que a sociedade implicava sobre mães solteiras, mas hoje ela estava focada na esperança. Com as mãos trêmulas, ela embrulhava o boneco que seu filho tanto sonhava, um presente que representava não só amor, mas a luta por um futuro melhor para sua família. No dia da festa, a casa foi decorada com balões coloridos e fotos de momentos especiais. O clima estava eletrizante e, com o coração acelerado, Ana observava Clara antes do momento mais esperado. Quando Clara rasgou o papel e viu o boneco de edição limitada, o grito que escapou de sua boca não era apenas um adeus à espera. Era a validação de todo o esforço que Ana havia feito. A alegria de sua filha era contagiante. Mas naquele momento de pura felicidade, um segredo pesava sobre Ana. O boneco simbolizava não apenas o amor maternal, mas a resposta para a pergunta que a perseguia: como ser mãe e ainda cuidar da dignidade familiar? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A festa seguiu com risos e brincadeiras, mas Ana não conseguia afastar a inquietude. O boneco, na verdade, era um doado por aquele grupo de mães que Ana se juntou em segredo, um gesto de amor e generosidade. Quando o olhar de Clara brilhou ao ver o boneco, Ana percebeu que por trás daquele presente havia uma lição muito maior sobre altruísmo e sacrifício. E, naquelas horas felizes, o dilema surgiu. Ela deveria contar à filha a verdade? O que Clara pensaria sobre seu gesto? A alegria na sala contrastava com a tempestade de sentimentos que se aglomerava no peito de Ana. O que ela realmente queria transmitir para seus filhos? A festa estava longe de terminar, mas Ana sentiu que sua batalha pessoal acabara de começar. Estaria ela pronta para compartilhar seu segredo? Ana tentou se divertir, mas a festa passou a parecer um desfile de sombras na sua mente. A risada de Clara e dos amigos ecoava como um lembrete da verdade que ela escondia. A cada brincadeira, a cada troca de olhares, a euforia da festa parecia derrubar um pouco mais as paredes que Ana havia construído para proteger seu coração. Clara estava tão envolvida em seu novo brinquedo que nem parecia sentir a agitação da mãe. Ana se esforçou para focar na cena à sua frente, onde uma explosão de risos preenchia a sala. "Olha, mamãe, o boneco dança!" Clara exclamava, balançando o presente como se o mundo inteiro dependesse da performance do brinquedo. O sorriso de Clara era a luz mais bonita, mas a sombra do segredo a seguia como uma nuvem pesada. Conforme a festa avançava, Ana viu as outras mães da vizinhança se reunirem na cozinha, compartilhando receitas de bolo e histórias sobre os desafios de ser mãe. Elas riam, mas Ana mal conseguiu se unir. Um desejo crescente a empurrava em direção àquelas mulheres, a necessidade de confessar. Mas confessar o quê? Que o presente do próprio filho viera de uma escolha entre a dignidade e o orgulho? O que elas pensariam dela?
Vamos tirar fotos, gritou uma das mães, puxando toda a trupe para perto do marco improvisado com balões. Ana se juntou ao grupo, porém, por dentro, lutava com um turbilhão de emoções. A câmera flash iluminava os rostos felizes, mas em Ana aquela luz parecia destacar sua dúvida e ansiedades. Mamãe, vem! Clara chamou, segurando o boneco como se fosse uma extensão de si mesma. Ana aproximou-se, sentindo o calor da filha e o impulso de esconder suas preocupações. Após várias fotos, Clara virou-se para ela, com um brilho nos olhos, quase como se já soubesse, no fundo, que aquele presente não era apenas um brinquedo. O olhar da filha fez o coração de Ana disparar. Mamãe, você me ama, né? A pergunta era simples, mas profunda. Ana, sem saber se deveria mentir ou ser honesta, sorriu e abraçou Clara forte. Amo você, minha estrela, disse, tomando cuidado para que a verdade não escapasse entre as emoções. Mas Clara, percebendo a hesitação da mãe, riscou. Você esconde algo. Era uma afirmação sutil, mas poderosa. Ana prendeu a respiração por um momento, absorvendo a percepção da menina. Não estou escondendo nada, meu amor. Apenas, às vezes, as mamães têm coisas complicadas na cabeça. Clara assentiu, como se tudo fizesse sentido, mas Ana sabia que a pequena tinha mais compreensão do que deixava transparecer. A festa continuava animada, mas a mente de Ana estava longe de qualquer alegria. Ela buscava as palavras certas, a honestidade que precisava compartilhar. E enquanto os risos a cercavam, uma única pergunta ecoava. Será que ela conseguiria abrir seu coração e mostrar à filha que a verdade, por mais difícil que fosse, sempre traria uma luz mais intensa? Quando a festa começou a se acalmar, Ana percebeu que a hora estava chegando. A vontade de compartilhar seu segredo só aumentava, mas a dúvida estava lá, guerreando com o amor. Poderia ela realmente transmitir a lição de generosidade sem se sentir menor? Enquanto as luzes do dia se apagavam, Ana respirou fundo. O que fazer? Revelar ou guardá-lo mais um pouco? Mas nesse mesmo instante, um barulho vindo do quintal chamou sua atenção. Era um grupo de crianças, alegres e despreocupadas, que corriam em direção à casa, trazendo um novo frenesi. E entre risos e gritos havia uma voz familiar, a de uma amiga antiga, que Ana não via há anos. O que aquela visita significaria para Ana? Ela estava prestes a mudar tudo. Ana sentia um frio na barriga ao reconhecer a voz. Era Juliana, sua amiga de infância, que há muito tempo não aparecia. A presença dela era como um sopro de ar fresco, mas também trazia uma onda de insegurança. O tempo pareceu parar enquanto ela via Juliana entrar pela porta, com o cabelo bagunçado pelo vento e um sorriso que iluminava o ambiente. As crianças estão se divertindo tanto lá fora, Juliana exclamou, cercada pelos pequenos que a chamavam. Ana, ainda em choque, sorriu de volta, mas sua mente já lutava contra a maré de emoções. Juliana, que bom te ver, Ana disse, tentando esconder a batida acelerada de seu coração. Mas a amiga não se contentou com a saudação cordial. Você mudou muito, amiga. O que está acontecendo de verdade? Parece que carrega um mundo nos ombros. As palavras de Juliana eram abertas, sinceras, e atingiram Ana como um raio. Era como se de alguma forma ela conseguisse ver através das paredes que Ana havia construído. Ana hesitou. O desejo de se abrir e desabafar estava lá, mas como fazer isso em meio a risos e brincadeiras? E se ela achasse que estava sendo fraca? Ao mesmo tempo, a criança que havia em Ana queria gritar para o mundo inteiro sobre o que tinha enfrentado. Eu estou lidando com algumas coisas, ela finalmente confessou, olhando para Juliana. O olhar da amiga era encorajador, ainda que uma nuvem de preocupação pairava em sua expressão. Ana decidiu que precisaria de um momento a sós. Vamos lá fora, precisa de um ar fresco para aliviar essas emoções. Juliana sentiu, e as duas mulheres saíram para o quintal, deixando as crianças sem supervisão temporariamente, mas a atmosfera frenética ainda pulsava dentro de Ana. No quintal, estrelas começavam a aparecer, mas a luz da festa ainda brilhava no fundo de suas almas. Ana respirou fundo e começou a falar. Você lembra de como tudo era mais simples? Das nossas conversas sobre os sonhos de crescer, de ser felizes? Às vezes, sinto que tudo isso se afastou de mim. A expressão de Juliana mudou. O que aconteceu, Ana? Pode contar. Estou aqui para te ouvir. A empatia da amiga era um bálsamo para a dor que ardia no peito de Ana.
Foi mais fácil falar do que ela imaginava. Ana expôs seus medos, suas inseguranças sobre sua escolha. Eu queria dar algo a Clara que fosse perfeito, mas não consegui, e agora me sinto tão culpada, tão menor do que as outras mães. Você é uma mãe incrível, Ana. O que importa é o amor que você dá a ela. Um presente não é o que define seu valor. Juliana enfatizou, envolvendo Ana em um abraço apertado. Mas mesmo sentindo-se um pouco aliviada, Ana percebeu que aquela conversa não era o fim, era apenas o começo. A necessidade de revelar realmente o coração, a verdade que a perseguia, ainda estava ali. Clara, à espera de um momento importante, de um entendimento profundo entre mãe e filha. Quando as risadas começaram a ecoar mais uma vez da festa, Ana soube que tinha que tomar uma decisão. Agora que a conversa com Juliana a encorajava, ela se perguntava: estaria pronta para finalmente abrir seu coração para Clara? O que aconteceria após essa verdade se espalhar pelo ar, como estrelas que perfuram a escuridão? Enquanto a luz da festa brilhava ainda mais forte, Ana olhou para Juliana com uma nova determinação. Preciso ir até ela. E ao dar o primeiro passo em direção à porta, a pergunta surgiu: seria esse o momento crucial em que tudo mudaria? Ana tomou impulso, seu coração pulsando em um ritmo frenético. O ar noturno lhe pareceu mais pesado enquanto se afastava de Juliana. As risadas das crianças se tornaram um pano de fundo distante, quase como se elas estivessem em um filme onde a protagonista precisava enfrentar um grande dilema. A mente dela estava repleta de recordações. Clara sorrindo ao abrir presentes, a alegria estampada em seu rosto, a honestidade de uma criança que não pedia muito, apenas amor. Mas agora, chegar à verdade parecia uma tarefa descomunal. O que eu tenho a dizer? Como vou explicar? Quando encontrou Clara em meio à festa, Ana hesitou. A filha estava com os amigos, e seu riso era uma música que trazia calor ao coração de Ana. Ela se via refletida nos olhos brilhantes de Clara, mas uma sombra de dúvida pairava sobre seus pensamentos. O que aconteceria se essa conversa não fosse como eu espero? E se Clara não entendesse? Ana aproximou-se lentamente, seu olhar fixo na pequena. Clara, podemos conversar um minutinho? A voz tremia um pouco, mas Clara não parecia notar. A menina assentiu, segurando a mão de uma amiguinha, mas logo se soltou e foi até a mãe. Os dois se afastaram do grupo, seguindo para o canto do jardim, onde algumas lâmpadas penduradas lançavam uma luz agradável. Era um refúgio para o que vinha a seguir. "Oi, mamãe, o que aconteceu?" Clara perguntou, a inocência em seu tom quebrando um pouco a tensão no coração de Ana. Eu só queria que você soubesse que eu não tenho certeza se o presente que te dei foi o que você realmente queria." As palavras saíram como um sussurro, mas Ana sabia que estava na hora de ser sincera. "Mas era lindo, mamãe. Eu amei. Olha só, eu já brinquei muito com ele", respondeu Clara, com entusiasmo balançando o brinquedo recém-recebido nas mãos. O sorriso de Clara iluminou por um momento a escuridão da dúvida, mas Ana também sabia que não era apenas sobre o presente. "Mas, Clara, o que eu realmente quero te dar é mais do que um presente. Eu quero que você entenda que às vezes eu me sinto perdida, que não sei se estou fazendo o suficiente, se estou sendo a mãe que você merece, entende?" As palavras brotavam de dentro, carregadas de medo, mas também de esperança. O semblante de Clara mudou. "Mas seu amor é o melhor presente, mamãe. Você sempre cuida de mim, brinca comigo. Eu não quero presentes, eu quero você." A sinceridade da menina era palpável, como uma luz na escuridão que cercava Ana. Ana respirou fundo, sentindo lágrimas quentes formarem-se em seus olhos. "Você também é o meu presente, Clara. Eu só quero que você saiba que você pode me contar tudo, sempre, e que eu vou lutar para ser melhor, para que você seja feliz." Os olhos de Clara brilharam. "Podemos fazer aquilo que você gosta? Chamar nossos amigos e fazer uma festa de pijama?" A ideia inocente da criança parecia uma solução mágica. Ana sorriu, mas a coragem já havia surgido dentro de si. "Sim, podemos, mas apenas se eu tiver a chance de contar histórias e te mostrar um pouquinho do que eu passei. Assim você entenderá melhor essa mãe que está sempre aqui para você."
Neste momento, Clara abraçou Ana com força, como se soubesse que aquilo era mais do que uma conversa casual. Era um pacto, um passo em direção a uma nova jornada entre mãe e filha. Mas no fundo do coração de Ana, um novo dilema se formava. E se revelar o passado trouxesse à tona coisas que Clara ainda não estava pronta para ouvir? O que elas realmente precisariam desvendar juntas? Enquanto se afastavam do canto do jardim, Ana não conseguia afastar a inquietação. Ela havia feito progressos, mas a estrada à frente ainda estava cheia de perguntas não respondidas. E, enquanto observava a menina correr de volta para brincar, uma nova incerteza pairou no ar. Seria possível transformar essa conversa em um novo começo? O que mais teria para ser revelado? Ana ainda estava imersa em seus pensamentos quando Clara voltou para a festa. A pequena, pura em seu entusiasmo, se juntou aos outros amigos, mergulhando de volta nas brincadeiras. Cada risada, cada grito de alegria ecoava como um lembrete de que a infância dela estava acontecendo em meio a tantas incertezas. Ela observava de longe, o medo e a responsabilidade se entrelaçando em seu coração. Enquanto isso, a festa seguia seu curso, colorida e cheia de vida. Mas, para Ana, tudo parecia um pouco mais opaco. As luzes gritantes do jardim e a música alegre quase a sufocavam. O que mais poderia surgir daquela conversa? O que mais deveria sair de sua boca para que Clara compreendesse a complexidade da vida? Decidiu que seria necessário contar. Não poderia continuar disfarçando a própria realidade. Voltar para casa depois da festa e deixar tudo como estava não era uma opção. Ana precisava mostrar a Clara que o amor também é feito de verdades, mesmo que elas sejam complicadas. Quando a festa finalmente começou a encerrar, Clara correu até Ana, puxando-a pelo braço, animada. "Mamãe, vamos planejar a festa de pijama logo. Podemos contar histórias e fazer pipoca." Ana sorriu, mas por dentro seu coração estava acelerado. "Claro, filha, mas antes de tudo isso, eu gostaria de te contar uma história." "Uma história? Que tipo de história?" Clara questionou, com os olhos brilhando de curiosidade. "Uma história sobre quem sou e o que aconteceu antes de você chegar. Algumas partes talvez façam você se sentir triste, mas eu prometo que vou sempre estar aqui para te ajudar a entender." A respiração de Ana ficou irregular, mas ela respirou fundo, determinada. Clara, mesmo pequena, percebendo a seriedade da mãe, pareceu refletir. "Pode me contar, mamãe. Eu quero saber." Ana se agachou na altura da filha, olhar direto nos olhos da pequena. "Existem coisas que eu passei que me moldaram e que às vezes me fazem sentir insegura como mãe. Coisas que eu gostaria que fossem diferentes, mas que estão aqui, dentro de mim." A expressão de Clara mudou para uma mistura de preocupação e concentração. "Você está falando sobre alguém? Sobre papai?" Ana hesitou, mas sabia que aquele era o momento. "Sim, filha, eu quero que você saiba que ele era uma pessoa importante, mas a vida nos separou, e parte do que sou vem dessa história." Unidos pelo momento, Clara segurou a mão da mãe. "Mas você está comigo agora, certo? E eu te amo." A afirmação da criança fez o coração de Ana aquecer, mas o peso da verdade ainda estava ali. "Sim, meu amor, mas você vai perceber que a vida é cheia de altos e baixos, e eu espero que, quando você entender mais, possamos compartilhar tudo, juntas. Eu quero saber tudo. Se você está bem agora, então eu também estou." Clara respondeu cheia de determinação. O sorriso nos lábios de Ana se desfez temporariamente. Elas também precisavam falar sobre o que não tinha terminado. O passado dela ainda a seguia, como uma sombra que não parecia disposta a deixar a vida de Ana em paz. E a vontade de proteger Clara a fazia questionar: até onde poderia ir sua sinceridade? "Tá tudo bem, mamãe. Você parece preocupada." A voz de Clara era suave, e Ana percebeu que a filhinha estava quase lendo seus pensamentos. Ana hesitou novamente. Aquela conversa estava apenas começando, mas o que se bateria em seu coração já estava pronto para um novo capítulo. O que mais poderia acontecer quando a verdade viesse à tona? O que Clara iria descobrir? "Vamos, querida, vamos para casa e amanhã nós começamos o planejamento da festa de pijama. Mas, lembre-se, amanhã também teremos mais histórias." As palavras saíram como um convite, mas também como um alerta. Enquanto caminhavam juntas, um novo dilema pairava no ar. As histórias estavam apenas começando, mas o que mais elas precisariam encarar?
Ana já sentia que a verdade poderia ser tanto uma cura quanto um fardo. E ao olhar nos olhos de Clara, a pergunta ressoava. A revelação a tornaria mais forte ou a separaria ainda mais? Ana estava em casa, ainda sentindo o eco das risadas da festa na sua mente. Clara tinha se perdido em seus próprios pensamentos, recolhendo os brinquedos espalhados enquanto a ansiedade crescia dentro de Ana. O momento que se aproximava era um misto de emoção e temor. Era hora de abrir o coração, mas a pergunta que a atormentava era: até onde essa revelação poderia levar a relação delas? A luz suave da sala iluminava os rostos cúmplices de mãe e filha. Ana observava com atenção. A inocência de Clara era como um bálsamo. Uma mistura de ternura e preocupação preenchiam o ambiente. Clara parou um instante e ergueu o olhar para a mãe, como se sentisse a intensidade do momento. Mamãe, vai me contar a história agora? Ana assentiu, respirando fundo. Sim, meu amor. Lembra-se de quando falamos sobre papai? É hora de explicar melhor. O coração de Ana batia descompassado. Como fazer uma criança entender tanto? Clara se aninhou ao sofá, os olhos fixos em Ana. Eu estou pronta, mamãe. Ele se chamava Ricardo, começou Ana, as palavras brotando com cuidado. Foi muito especial para mim. Nós nos amamos quando éramos jovens, mas a vida nos apresentou muitos desafios. Eu fiquei grávida de você, mas ele não podia ficar. A vida decidiu que seríamos separados. Isso foi muito difícil para mim. Cada palavra era como uma gota de verdade caindo, moldando a realidade. Clara ouviu atentamente, uma expressão de confusão rapidamente dando lugar à compreensão. Mas ele ama a gente, certo? De algum jeito? Ana sorriu, emocionada pela resposta da filha. Sim, ele sempre nos amou. Mas tomar conta de você era uma tarefa solitária, e eu não consegui lidar com tudo sozinha. Fui deixando que a dor se acumulasse, sem querer falar sobre ele, sem querer que você o conhecesse pelas coisas ruins que vieram depois. Clara parecia refletir, balançando de leve a cabeça. Então, a gente ficou só vocês duas, né? Como super-heroínas. Sua empolgação era contagiante, mas Ana sabia que precisavam ir mais fundo. Exatamente, querida. Mas como super-heroínas, a gente também carrega feridas. Às vezes, eu me pergunto se fiz o suficiente, se fui forte o suficiente. Ana olhou para baixo, sentindo o peso da vulnerabilidade. Você fez, Clara disse firmemente, segurando a mão da mãe. E eu amo nossas histórias juntas. Papai pode não estar aqui, mas você sempre cuidou de mim. Isso é o que conta. Aquilo atingiu o coração de Ana como um raio de sol em um dia nublado. Clara, mesmo tão pequena, estava absorvendo tudo. A verdade revelada não parecia um fardo. Era uma ponte que as unia ainda mais. Obrigada, meu amor. Você é uma luz. Mas é importante que você saiba também que eu não quero que você sinta essa dor. Queria que eu não soubesse, Clara completou, com um tom sério. Mas agora que eu sei, posso entender mais. Ana engoliu em seco as palavras da filha, a fazendo perceber que estavam juntas nessa trajetória. E, mesmo com o medo, havia um novo começo ali. Sim, Ana concordou, sentindo um calor no peito, uma nova esperança. E vamos enfrentar essa história juntas. Mas e se um dia ele voltar? O que você faria? Clara hesitou, a expressão inocente misturada com curiosidade. Eu não sei. Talvez eu ficasse feliz e preocupada. Depende de como ele chegaria, né? O coração de Ana disparou. Aquela conversa estava longe do fim. Agora ela não podia mais voltar atrás. A porta estava se abrindo, e com isso um mundo de questões surgia. Mas o que acontece quando o passado decide retornar? O que Clara realmente sentiria se alguma vez Ricardo cruzasse seu caminho novamente? Uma incógnita pairava no ar, e Ana percebeu que o elo entre o passado e o presente estava prestes a mudar tudo. Ana ficou sentada no sofá, sentindo o peso daquelas perguntas pairando no ar como nuvens de tempestade. O relógio na parede marcava cada segundo, e ela se sentia cada vez mais inquieta.
Clara, ansiosa por alguma nova história, pegou um livro cheio de ilustrações coloridas e começou a folhear as páginas. Enquanto isso, a mente de Ana vagava. Essa conversa, eu não esperava que seria assim, pensou. A sinceridade de Clara a surpreendia e, ao mesmo tempo, a aterrorizava. A revelação sobre Ricardo poderia ter sido apenas o começo de um caminho complicado. Mamãe, olha esse dragão! Clara exclamou, interrompendo os pensamentos de Ana. Ele é forte, não é? Seus olhos brilhavam com a magia das histórias, e Ana sorriu para a filha, percebendo que, mesmo em meio ao medo, ainda havia espaço para a alegria. É, meu amor, dragões são fortes, mas também podem ser amigos, respondeu, consciente de que a inocência da filha era um alicerce firme em tempos de incerteza. E nós podemos ser como dragões, fortes e corajosas. Clara sentiu, profundamente concentrada na figura do dragão e em suas aventuras. O momento leve trouxe um alívio para Ana, mas ao mesmo tempo, a semente da dúvida continuava a germinar. Como seria a reação de Clara ao conhecer Ricardo? E se ele retornasse, como se firmaria em suas vidas novamente? Os dias foram passando e o clima tenso de suas conversas ainda estava no ar, mas Ana e Clara foram criando novas tradições. No domingo seguinte foram ao parque, rindo, correndo e se esquecendo, mesmo que por alguns momentos, das sombras que pairavam sobre elas. Enquanto Clara brincava com outras crianças, Ana se sentou em um banco sob a sombra de uma árvore frondosa, observando a felicidade da filha. Foi quando viu um homem ao longe. Algo nele lhe parecia familiar. O coração de Ana disparou. Era um misto de medo e uma emoção que ela não sabia como nomear. Ele se aproximou e Ana sentiu o estômago embrulhar. "Oi, Ana", disse Ricardo timidamente, com um sorriso hesitante no rosto. Ele havia mudado, o tempo fez seu papel, e enquanto ela avaliava o homem à sua frente, sabia que aquilo poderia ser o início de uma nova história, ou o caos de uma antiga. Ana mal pôde responder antes que Clara voltasse correndo, seu sorriso largo e alguma coisa em mãos, uma concha brilhante que trouxera do parque. "Mamãe, olha isso! Encontrei uma concha oceânica!" A voz feliz da filha soou como um sino, anunciando que a felicidade, por mais delicada que fosse, ainda estava presente. Ricardo olhou para Clara com um ar de reconhecimento. O semblante da criança era o reflexo da infância que ele não conhecera, mas que agora estava diante dele. "Oi, você deve ser a Clara", disse ele, com a voz trêmula de emoções. Ana congelou. E agora? O capítulo das suas vidas que ela pensara estar fechado se abria novamente de um jeito inesperado e delicado. Clara, com a curiosidade de uma criança, virou-se para Ana perguntando em silêncio se tudo estava bem. A expressão confusa da filha fazia sua garganta secar. "Ela não sabe quem você é." Ana finalmente conseguiu articular, a tensão subindo. Mas naquela fração de segundo, Ana percebeu que a vida parecia estar mudando ali, na passagem das palavras e no olhar da filha. Agora tudo estava em jogo. O que aconteceria a partir daquele momento? Clara estava prestes a descobrir muito mais do que um simples presente, um mundo inteiro que esteve oculto. Ana respirou fundo, sentindo o peso do momento. O passado a confrontava, e mesmo com o coração apertado, ela sabia que o diálogo precisava acontecer. "O que você vai dizer agora?" O pensamento reverberava em sua mente, à espera de uma resposta que mudaria tudo. "E agora?" Ana perguntou, tentando manter a voz firme, embora a insegurança lhe pesasse como uma âncora. O olhar dele era intenso, mas havia uma tristeza disfarçada. Ele abriu a boca, mas por um momento as palavras ficaram presas na garganta. Clara, com seu jeito inocente, olhou de um para o outro, ainda segurando, correndo, a concha colorida sem entender a espinha de tensão que tinha se instalado entre eles. "Mamãe, você conhece ele?" A curiosidade da menina fez Ana se sentir dividida entre proteger a filha ou deixá-la descobrir a verdade. "Sim, meu amor, ele é um amigo." A mentira saiu de seus lábios como se fosse uma fonte de segurança. Mas reconhecia que a verdade balançava nas bordas daquela frase, esperando a oportunidade de se libertar. Ricardo respirou fundo, agora focado em Clara. "Oi, Clara. Eu sou o pai de vocês. Na verdade, sou o seu pai."
As palavras caíram como uma bomba no ambiente tranquilo do parque, e Ana ficou paralisada. O mundo dela parecia ter desacelerado em um instante monumental. O quê? Clara perguntou, as sobrancelhas franzidas em confusão. Pai? A inocência nas palavras da filha fez o coração de Ana disparar. Ela queria proteger Clara daquele turbilhão que seria sua verdadeira história. Mas era tarde demais. Ricardo tinha aberto a caixa de Pandora. Você não precisa acreditar em mim agora, mas eu quero conhecer você e sua mãe. A determinação no olhar de Ricardo era palpável. Ele estava certo de que tinha uma segunda chance, mas Ana não sabia se podia permitir que ele afetasse novamente, e muito menos a Clara. Ana sentiu uma onda de emoções tomadas por uma necessidade urgente de resolver a situação. Ricardo, isso não é tão simples. O lado racional dela tentava colocar em ordem o que estava acontecendo, enquanto a parte emocional se debatia entre o desejo de proteção e a verdade que não podia mais ficar escondida. Clara, ainda segurando a concha entre os dedos, olhou para a mãe em busca de uma explicação. Mamãe, ele é meu pai. Por que você nunca falou dele? A tristeza e a confusão nos olhos da filha foram como facadas no coração de Ana. O que antes parecia ser uma escolha para proteger, agora se tornava um peso insuportável. Ana se agachou, tentando se conectar com a filha naquele momento delicado. Clara, há coisas que eu não soube explicar antes, mas você é minha razão de ser, e essa conversa é complicada. Com complicada, você quer dizer difícil? Clara interrompeu. Havia tensão no ar, mas também uma necessidade genuína de entender. Ana, percebendo a maturidade da menina, sorriu timidamente, admirada pela força que Clara trazia consigo. Sim, querida, e eu prometo que vou te contar tudo, mas agora precisamos lidar com isso, disse Ana apontando para Ricardo, que estava em silêncio como se estivesse absorvendo a atmosfera do momento. Eu só quero conhecer vocês de verdade. Nunca foi minha intenção desaparecer, Ricardo disse pensativo. E, enquanto falava, Ana se lembrou de tudo que já passaram. As promessas quebradas, as feridas abertas. Alguns metros adiante, crianças brincavam, rindo sem preocupação. A imagem de felicidade contrastava com o nó no estômago de Ana. Era uma escolha a ser feita. Naquele instante, a vida a pressionava a escolher entre abrir a porta para um passado confuso ou proteger a realidade que tanto custara construir. Ricardo, percebendo a hesitação, se aproximou. Ana, eu só quero uma chance. Pense bem no que estou pedindo. Ela fechou os olhos por um segundo buscando coragem. É possível enfrentar o dragão e ainda assim ser amiga dele? Clara, precisamos decidir o que fazer agora, Ana disse, endereçando a última palavra para a filha, cuja expressão apertava seu coração. O que seria a resposta dela? Clara, olhando para os dois, fez uma pausa. Então, podemos ser amigos juntos? Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que parecia uma escolha simples se tornava um labirinto de possibilidades e consequências. Ela respirou fundo, o peso do momento alfinetando seu coração. E enquanto a resposta de Ana se formava, um pensamento ecoava em sua mente. Como poderia transformar o medo em esperança? Mas e se essa esperança trouxesse novas feridas? Era hora de enfrentar o dragão ou se esconder atrás de muros mais altos? Que decisão faria? As batidas do coração de Ana pareciam ecoar em seus ouvidos, um ritmo frenético que não a deixava pensar com clareza. Clara olhava para os dois, os olhos brilhando com uma mistura de expectativa e confusão. O desejo dela de ter alguém por perto, alguém que a chamasse de pai, era evidente, e a última coisa que Ana queria era frustrar esse sonho. Clara, isso não é uma decisão que devemos tomar de qualquer jeito, Ana começou, mas a insegurança em sua voz desmoronou sua tentativa de ser firme. A filha a havia distraído de seus próprios medos e inseguranças. O que fazer agora? Mas, mamãe, Clara insistiu, envolvendo a concha na mão como se aquilo trouxesse segurança. Ele é meu pai. Isso é incrível! A inocência da filha partiu o coração de Ana. Era verdade, Ricardo era o pai, mas isso não significava que ele poderia ser um bom pai ou que Ana deveria confiar nele novamente. As lembranças de noite sozinha, lidando com a dor causadas por suas promessas falhas, povoavam sua mente como sombras. Ricardo quebrou o silêncio. Eu nunca quis sair da vida de vocês. Eu fiz escolhas erradas, mas quero consertar isso, de verdade.
A sinceridade em suas palavras penetrava a resistência que Ana tentava manter. O que se passava dentro dela era uma guerra interna entre a esperança de reconciliação e a proteção feroz que tinha pela sua filha. Você não entende, Ana finalmente disse. Você desapareceu. Você deixou tudo isso. A condenação na sua voz ressoava acusadora, mas havia também um pedido implícito por respostas que ela não sabia se conseguiria ouvir. A expressão de Ricardo se tornou sombria. Sim, eu errei, mas isso não é por causa da Clara. Podemos superar isso se você me deixar. Eu ainda amo vocês. Ana estava tomada por emoções conflitantes. Ela queria acreditar que ele mudara, que era mais do que o homem que havia partido. Mas como confiar novamente? Um desejo de proteção e o impulso de esperança lutavam dentro dela. Se você quiser conhecê-la, precisa fazer isso da forma certa, ela falou, agora mais por instinto do que por certeza. Ela não pode ser prejudicada. Claro, eu só quero um tempo para mostrar a verdade. Ricardo respondeu, seus olhos pedindo uma chance que Ana não sabia se estava pronta para oferecer. Clara, ainda sem entender completamente a gravidade da conversa, interrompeu. Mamãe, eu só quero ter um pai. Você não pode querer isso também? Ana sentiu um golpe no coração. Como era possível que uma criança tivesse carregado tanto peso? Ela olhou para a filha, via a necessidade de amor e aceitação tão clara e visceral. Seria justo negar a Clara essa oportunidade? Mas e Ricardo? Poderia confiar nele? Ricardo forçou um sorriso frágil enquanto a expressão de Ana se tornava mais fechada. O que você precisa saber é que estou aqui, disposto a fazer qualquer coisa. Prometo que não vou magoá-las de novo. Ana decidiu que precisava de tempo, mas sentia que essa escolha não podia levar mais. Com um esforço, ela respirou fundo, tentando equilibrar emoções tumultuadas, e olhou para a filha. Vamos pensar nisso, Clara. Por agora só precisamos de mais conversas e paciência, Ana disse, um peso nas palavras, como se trouxesse um significado maior. Você não vai me dizer que não tem mais dúvidas? Clara perguntou, piscando lentamente enquanto ainda tentava entender tudo. Enquanto a conversa se dissolvia em um silêncio tenso, Ana olhou para Ricardo e se deu conta de que mais decisões precisavam ser tomadas. Uma nova possibilidade se formava naquele momento, uma que poderia mudar suas vidas para sempre. O que isso significava para o futuro delas? Clara ecoou suas inquietações silenciosamente, e Ana sentiu a necessidade urgente de tomar uma decisão definitiva. Mas um pensamento a visitou, devastador e intrigante ao mesmo tempo. Seriam eles capazes de se unir e formar uma verdadeira família? E assim, sob o céu que começava a escurecer, Ana ponderou se era realmente possível confiar em alguém cujo amor havia sido uma ferida sangrenta no passado. O que mais surgiria além disso, caso decidisse abrir seu coração novamente? Ana permaneceu em pé, os sentimentos se aglomerando à sua volta como nuvens escuras prestes a desabar. Com um olhar profundo nos olhos de Clara, ela percebeu que a filha não tinha escolha. Assim como a corrida da vida, a verdade precisava ser desvendada. Clara, isso demanda coragem, mas o amor é sempre uma decisão que precisamos tomar juntos, disse, observando cada nuance de emoção no rosto da criança. Ricardo parecia ansioso, aguardando uma resposta que ele sabia que poderia mudar tudo. Estou aqui para tentar ser quem vocês merecem. Eu a deixei quando deveriam ter sido os melhores anos de nossas vidas. Eu quero corrigir isso, afirmou, a sinceridade em sua voz quase incontestável. Ana respirou fundo. A filha estava em um momento delicado e inocente, e ela precisava assegurar que Clara tivesse espaço suficiente para compreender a conversa. Complexidade do que estava acontecendo. É verdade, Clara, ele é seu pai. E eu prometo que vou ajudá-la a entender isso, mas precisamos ir devagar. Às vezes o amor é confuso e existem dores que ainda precisam ser curadas. Clara, com uma expressão que era um misto de confusão e fascínio, olhou para Ricardo. Você realmente quer ser meu pai agora, mesmo depois de tudo isso? A pergunta, simples e direta, cortou o ar como uma faca afiada. Ricardo assentiu lentamente, seu olhar cheio de emoção. Sim, e quero fazer isso do jeito certo. Estou disposto a ser o pai que você precisa e sempre quis ter. E aquele instante se tornou uma ponte, ligando a fragilidade do passado ao sonho de um futuro.
Ana sentiu um peso se esvaindo, mas um novo dilema surgia. Mas como sabemos que isso não é apenas uma promessa vazia? Como podemos ter certeza de que não irá embora de novo? O medo se misturava ao desejo de esperança, uma luta interna que ela não soube se conseguiria vencer. Ricardo a encarou. Não sou o mesmo homem que fui. Aprendi da maneira mais difícil que família é tudo o que importa. Estou aqui, dispostos a ouvir, a aprender e a construir essa relação. Apenas me dê uma chance. Ana olhou para Clara, que observava tudo, absorvendo cada detalhe como uma esponja. A alma dela estava dividida entre o amor que sentia por sua filha, a dor que ainda a assombrava e uma leve ponta de esperança. Então, vamos fazer isso, mas com calma. Vamos criar isso juntos, dia a dia, disse, tentando ocultar suas emoções turbulentas. A expressão de Clara ficou radiante. Então vamos ser uma família, mamãe. Eu quero isso. O entusiasmo da pequena envolveu em um calor que ela não sentia há muito tempo. Ana percebeu que a alegria de Clara poderia ser a força que precisava para superar as sombras do passado. Os dias em que ela lutou sozinha poderiam dar lugar a laços que nunca imaginou serem possíveis. Sim, meu amor, vamos nos permitir essa chance. Mas lembre-se, o amor precisa de tempo para crescer. Ricardo sorriu, um peso sendo retirado de seus ombros. Estou disposto a esperar. Quero mostrar a vocês que sou digno desse amor. Aquela era, sem dúvida, uma decisão rumo ao desconhecido, mas Ana também sabia que não havia retorno. Elas estavam prestes a iniciar uma nova fase, uma nova história envolvendo coragem, cicatrização e amor. Vamos nos dar essa oportunidade, Ana afirmou, o coração leve, embora ainda flutuasse entre a razão e a insegurança. O ar entre eles parecia menos guesado agora, quase vibrante com possibilidades. A felicidade de Clara acendeu uma tocha em Ana. Ela seria capaz de ir em frente, de abraçar a incerteza e enfrentar os desafios que viriam. E, enquanto o sol se punha, uma nova luz entrava em suas vidas, a luz da reconstrução. Ana sorriu, sabendo que não importa o que viesse a seguir, estavam juntas nesse caminho. Eu te amo, mamãe! Clara pulou em seu colo, felicidade pura pairando ao redor como um manto. Ana, segurando a filha e olhando para Ricardo, compreendeu que, apesar das cicatrizes, o amor é a força mais poderosa de todas. A família que construíam poderia não ser perfeita, mas seria verdadeira. Neste momento, um capítulo se fechava e um novo começava, cheio de promessas e esperança. E agora, se você se emocionou com essa história como eu me emocionei, faça a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre o que você achou do final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.